Ok, meus amigos, hoje nós estamos iniciando uma nova etapa no nosso curso, tá certo? Nós vamos trabalhar função, tá certo? Nós vamos trabalhar vários tipos de funções. Nós vamos verificar, vamos entender melhor o que é a função do primeiro grau, o que é a função do segundo grau, vários tipos de funções e exercícios, ok? Então vamos um pouquinho de teoria só para nos posicionar ou nos situar na situação de função. Então nós temos aqui definição de função, certo? Definição de função. O que é uma função? Dado dois conjuntos A e B não vazios, chama-se de função de A em B a toda relação que associa a cada elemento de A um único elemento em B. Pronto. Então, o que nós temos é isso aqui. Então, veja uma situação, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Então, nós temos o conjunto A e B não vazios, A e B não vazios. Vamos imaginar os seguintes elementos de A e vamos imaginar os seguintes elementos de B. Então, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. Um exemplo. Aqui eu tenho 0, eu tenho 2, tenho 4 e tenho 6. Ora, como eu quero uma relação de A em B, então nós vamos pegar, vamos pegar o 1, associar a 0, a escolha é minha. Vou pegar o 2, associar a 2 e 3, associar a 3. Temos aqui nada mais, nada menos do que uma função de A em B. Temos uma função de A em B. Porque uma função, ele diz todo elemento de A. Então, não está sobrando elemento do conjunto de A. Associa a um único elemento em B. Então, 1 está associando um elemento de B, o 0. O 2 está associando um único elemento de B, que é 2. O 3 está associando um único elemento de B, que é 4. Numa função, você tem o que nós chamamos de domínio da função e temos a imagem da função. O domínio de uma função, você pode, sem problema nenhum, dizer que é o conjunto de partida. Domínio é o conjunto de partida. E o contradomínio? O contradomínio, sempre, toda a vida, vida toda, é o conjunto de chegada. Numa função, o conjunto de partida é chamado de domínio, o conjunto de chegada é contradomínio. E a imagem, Pacífico? A imagem são os elementos correspondentes. No caso dessa questão, 0, 2 e 4. Domínio, conjunto de partida. Contradomínio, conjunto de chegada. A imagem são os elementos do conjunto de chegada que está associado. Então, a imagem dessa função é 0, 2 e 4. Então, eu tenho uma função aí de A em B. Então, vamos um outro exemplo. Eu tenho aqui o conjunto A e aqui nós temos o conjunto B. E a relação que nós temos é essa daqui. Então, nós temos o conjunto A e o conjunto B. Então, vamos pegar um elemento, vamos fazer isso. Se nós observarmos, eu não tenho, não é função. Não é função. Para ser função, todo elemento de A associa um único elemento de B. Observem que, vamos colocar o valor 0, 1 e 2. Observem que o 2 não tem correspondência bionífica. Então, lembre, o nosso problema maior está no conjunto A.
não pode sobrar elemento do conjunto de partida. Para ser função, não pode sobrar elemento do conjunto de partida. Do conjunto de chegada, sem problema nenhum. Então, eu tenho aqui 1 e 2. Se tiver esse outro exemplo aqui, então eu tenho o conjunto A, e aqui nós temos o conjunto B. Então, nós temos, então vamos imaginar os elementos 0 e 1, 1, 2 e 3. Então, se nós fizermos a correspondência bionífica, então eu tenho, vai para o 1, vai para o 2 e vai para o 3. Observem, para ser função, conjunto de partida não sobra ninguém. Ok. Segundo, de cada elemento só pode sair uma setinha. Observem que desse elemento nós temos duas setas. Então, está definido que isso aqui não é função. Para ser função de A em B, conjunto de partida não pode sobrar elementos e de cada elemento só pode sair uma seta. Então, nós temos aí um exemplo clássico de função. Função de A em B. O que é domínio de uma função no geral? Certo? Domínio de uma função representa o conjunto de partidas. Já vimos isso. Então, ó, o domínio de uma função é o conjunto formado por todos, tá certo? Todas as abscissas dos pares ordenados da função. O domínio é o conjunto de existência da função. É o conjunto em que se define a função. Então, em outras palavras, quando eu falo em domínio, eu estou falando de X, que são as abscissas, tá certo? Domínio, eu estou falando de X. Então, vamos verificar direitinho. Então, se eu estou garantindo que trata-se de uma função de A em B, então eu estou garantindo que isso aqui é uma função de A em B, certo? Então, uma função de A em B. Então, quando eu afirmar que trata de uma função de A em B, eu já estou dizendo que esse conjunto é o domínio e que esse conjunto é o contradomínio. Se eu estou dizendo, e os elementos que têm essa correspondência bionífica, esses elementos aqui é chamado de a imagem da função. Então, domínio é o conjunto de partida numa função. Contradomínio é o conjunto de chegada e a imagem, tá certo? São os elementos que têm a correspondência bionífica. Então, lembrem, eu posso chamar a função de f de x, eu posso chamá-la de y, tanto faz. Então, domínio é x, contradomínio é o f de x, tá certo? Os elementos correspondentes nós chamamos de imagem, ok? No sistema XY, para se representar graficamente uma função real de variável real, domínio, tá certo? É o conjunto das projeções dos pontos de f sobre o eixo do x, eixo das abscissas. Imagem, tá certo? É o conjunto das projeções dos pontos de f sobre o eixo y. Então, lembrem, domínio, nós estamos, domínio, nós escolhemos, o eixo do x, isso aqui é o eixo, é o domínio, isso aqui é a imagem. E, professor, e o contradomínio? O contradomínio, senhores, certo? Então, lembre, o contradomínio representa o eixo dos y. O contradomínio representa o eixo dos y. Isso aqui é o contradomínio. Então, lembre, domínio é o eixo do x. Lembre, domínio é o eixo do x. Então, esse aqui é o nosso domínio. É no eixo do x. Imagem é no eixo dos y. Nós chamamos de abscissa e aqui nós chamamos de ordenada. Então, nós chamamos abscissa, o eixo do x, e lá nós chamamos de ordenada. Então, eu tenho que o x,
Ó, a função de A em B. Então, se é a função de A em B, esse rapazinho é o domínio, esse rapazinho é o contradomínio, não é a imagem. A imagem é um subconjunto do contradomínio. Então, eu tenho aqui que ó, o X, o domínio, ó, vai de A até B. Então, nós temos aqui o B. Lembrando que essa notação, colchete para dentro, representa intervalo fechado. Então, caracteriza isso aqui. Então, eu tenho. Isso aqui é a imagem que eu posso chamar de C e D. Então, ó, eu posso dizer que trata-se de uma função do domínio de A a B, certo? Pronto, o domínio de A em B, definido, eu posso dizer de C a D. Eu estou dizendo aqui que o contradomínio é igual ao conjunto imagem. Então, lembrando, domínio é X. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Quando eu falar em domínio da função, eu estou falando X. Quando eu falar em imagem da função, eu estou falando de Y. Domínio é no eixo do X, a imagem é no eixo dos Y. Então, nós temos agora um exemplo bem clássico, certo? Para analisar isso aqui. Então, nós temos, então vamos ver aqui a figurazinha. Então, nós temos aqui, esse aqui é o ponto 0. Aqui, ó, o sinalzinho é menos 4, que está à esquerda, aqui menos 2, tá beleza. Ora, essa característica aqui, ó, observem que o rapazinho está fechado, ó, também fechado. Então, eu tenho aqui, vou destacar um pouquinho. Então, domínio é no eixo do X. Então, observem que a função, ela está indo do menos 4 até o 3. Então, onde diz, do menos 4, sempre em ordem crescente. Do menos 4 até o 3. Em ordem crescente. Não esqueça desse detalhe. Certo? Até o 3. Então, intervalo, essa notação de intervalo fechado. A imagem é em Y, não confundir. Isso aqui representa o domínio da função. A imagem é em Y. Se você observar, está indo do menos 2, ó, está indo do menos 2 até 5. Então, a imagem vai do menos 2 até 5, em ordem crescente, lembre, do menor para o maior, fechado, certo? Então, domínio está indo, certo? Domínio está indo do menos 4 a 3, a imagem. E pacífico, onde é que está o contradomínio? O contradomínio é o próprio eixo dos Y. Contradomínio é o próprio eixo dos Y. Domínio está indo do menos 4 a 3, a imagem está indo do menos 2 a 5, certo? Então, eu tenho, veja um exemplo para a gente entender melhor essa história. Então, se eu te mostrar esse gráfico, então eu quero que você analise e me diga quem é, aqui é X e aqui é Y. Então, nesse gráfico, quem é a história? Quem é domínio? Então, eu estou fazendo isso. Pronto. Então, nós temos, ok. Então, vamos verificar aqui essa figura. Então, eu tenho aqui menos 3, tenho 0, tenho 2, tenho 4. E aqui eu tenho menos 5. Pronto. Eu quero o domínio
Então, ó, eu quero o domínio da função. Vamos verificar. Domínio é x. Lembrando, domínio, eu estou falando do eixo, no eixo do x. O espaço. Observem que a função, ela está indo, ó, do menos 3 até o 2. Um detalhe, tem alguma diferença isso aqui para esse? Tem, porque isso aqui está falando do extremo aberto. Essa é uma notação matemática. Essa notação caracteriza o que nós chamamos de espaço aberto. Está dizendo que nesse extremo não existe o elemento. Então é chamado de aberto. Então está indo do menos 3, ok? Até o 2. Com detalhe, qual é o detalhe? Menos 3 está fechado, então cochetinho para dentro, certo? Cochetinho para dentro. E no 2 não tem, no 2 está aberto. Então cochetinho para fora. Ou, se você quiser, você pode escrever x, domínio é x, pertence aos reais, tal que. Então, o nosso intervalo, o x vai do menos 3 até o 2. Lembrando que fechado tem a igualdade, aberto não tem a igualdade. Isso foi o domínio. Vamos agora falar do conjunto imagem da função. Então, vamos aqui trabalhar o conjunto imagem da função. Então, quem é a imagem da função? Quando eu falo em domínio, eu procuro no x. Quando eu falo em imagem, eu procuro no y. Então, observem, a imagem é y. O gráfico, ele está indo, ó, do menos 5 até o 4. Com detalhe, ó, está indo do menos 5, certo? Está indo do menos 5. Então, vamos lá. Está indo do menos 5, em ordem crescente, até o 4. Se nós observarmos, como é que está o menos 5? Ó, essa notação matemática representa fechado. Então, o menos 5 é fechado. E no 4, ó, se você observar no gráfico, essa notação é aberto. Então, existem duas notações de aberto. Vamos lembrar, colchete para fora ou parênteses. Isso indica intervalo aberto. Eu posso escrever de outra maneira, tá certo? Então, eu posso dizer que a imagem é y, pertence aos reais, tal que vai do menos 5 fechado até o 4 aberto. Então, isso caracteriza para nós domínio imagem de uma função olhando para o gráfico. No gráfico, então você tem o que nós chamamos de conjunto domínio e conjunto imagem. Ok? Então, nós vamos agora exercitar um pouco, botar em prática mais ou menos o que nós vimos. Então, nós temos aqui questões diversas, questões sem a preocupação de marcar opções, algumas questões, que a gente chama de questão aberta, para analisar mesmo. Então, veja agora, o reconhecimento do gráfico de uma função. Como é que eu olho para um gráfico e sei se é ou não uma função? Qual dos gráficos não representa função? Ó, qual do gráfico não representa uma função? Não é função, certo? Ó, gráfico não é função, não é função, ok? Então, qual gráfico que não é função? Primeiro, tá certo? Então, nós temos aqui 5 gráficos, ok? Então, vamos falar em
Reconhecimento do gráfico de uma função. Como é que eu olho para um gráfico e sei se é ou não função? Então, a regra diz o seguinte: toda reta paralela a y, então eu tenho, vamos imaginar que eu tenho essa figura aqui. Então eu tenho o valor de x, então ele diz, eu tenho um gráfico, vou mostrar, fazer aqui um gráfico. Então é só uma ideia da questão. Pronto. Tem um gráfico aqui. Isso aqui representa menos 2. Isso aqui representa 4. Isso aqui eu tenho menos 1. E aqui eu tenho 5. Então, a regra diz, para ser função, toda reta, lembre, paralela a y, tirar pelo elemento do domínio. Então, senhores, eu tenho, lembrando, que eu tenho que tirar, ó, eu tenho toda reta paralela a y, tirar pelo elemento do domínio, deverá cortar o gráfico em um único ponto. Então, toda reta paralela a y, então eu tenho que passar uma reta paralela a y, tirar pelo elemento do domínio, deverá cortar o gráfico em um único ponto. Toda reta paralela a y, tirar pelo elemento do domínio, deverá cortar o gráfico em um único ponto. Se passarmos uma reta aqui, eu não posso passar essa reta. Não. Porque essa reta não está sendo usado um elemento do domínio. Então, toda reta paralela a y, tirar pelo elemento do domínio, deverá cortar o gráfico. Então, eu tenho aqui um único ponto. Então, é função. O gráfico é de uma função. Se nós mostrarmos a você essa figura, aqui eu tenho o eixo dos y, aqui eu tenho o eixo do x. Então, vamos fazer um gráfico. Então, eu vou mostrar esse gráfico. Então, veja aqui. Pronto, eu tenho esse gráfico. Então, vamos só para facilitar um pouco. Aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é menos 1, tá certo? Isso aqui é 1. Pronto, só para ter uma ideia. Esse é o gráfico que eu tenho, certo? Então, para dar um charmezinho, eu vou botar aqui aberto, né? Vou dizer que está aberto aqui, pronto. Então, ele diz, quem seria o domínio? O domínio dessa função, senhores, seria, né? O domínio da relação seria o intervalo que é do menos 1 até 1. Então, isso aí seria o domínio. Então, toda reta paralela a y, tirar pelo elemento do domínio, deverá cortar o gráfico em um único ponto. Esse aqui, essa reta, satisfaz. Mas se você observar, essa reta não satisfaz. Porque toda reta paralela a y deverá cortar o gráfico em um único ponto. Observem porque a justificativa. Eu tenho, vamos imaginar y1 e aqui y2. Observem que eu tenho o x1 desse lado e aqui nós temos duas imagens. Eu tenho o x1 desse lado e aqui nós temos duas imagens. O x1 pode ser y1 ou x1 pode ser quem? y2. Então, a conclusão não é função. Para ser o gráfico de uma função, toda a reta paralela a y, tirada pelo elemento do domínio, deverá cortar o gráfico em um único ponto. Então, no nosso exemplo, certo? Pronto, no nosso exemplo, eu fiz de propósito, não coloquei o domínio da função, certo? Não coloquei
o domínio da função. Então, vai depender, lembre, vai depender do domínio da função. Então, eu vou impor que no item A, o domínio da função é R+. O que é o R+? Vai do zero a mais infinito. Então, esse é o domínio, certo? Domínio da função. Então, toda reta paralela a y, tirar pelo elemento do domínio, deverá cortar o gráfico em um único ponto. Então, conclusão, aqui é função. O item A é função. Eu vou dizer que o domínio dessa função é os reais. Se o domínio da função é os reais, é o todo o eixo dos x. Então, observem que toda reta paralela a x, paralela a y, corta o gráfico em um único ponto. Então, é função. Vamos imaginar que o domínio é os reais. Então, domínio é os reais. Então, toda reta paralela a y deverá cortar o gráfico em um único ponto. Cada reta, né? Então, é função. Então, função. Aqui, quem é o domínio? Porque isso muda se alterar o domínio. Quem é o domínio? R+, certo? R+. Então, toda reta, se R+, é isso aqui. Então, toda reta paralela a y está cortando um gráfico em um único ponto. Então, é função. Agora, quem é o domínio dessa função? É os... vou dizer que o domínio dessa função é o R+. Então, vai do zero a mais infinito. Se eu passar retas paralelas a y, olha aqui, vai cortar o gráfico em mais de um ponto. Então, não é função. Então, para ser função, toda reta paralela a y, tirar pelo elemento do domínio, deverá cortar o gráfico em um único ponto. Então, nós temos aí exatamente a teoria básica de função de gráfico. Ok? Esse é o nosso assunto, função. Ok, meus amigos?